Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Flávio Coutinho, sou médico oncologista aqui em Belo Horizonte. Vamos para a abertura do nosso último dia de evento do Consenso Controvérsia dos Tumores Geniturinários Não Próstata. Vou estar aqui na mesa substituindo o Dr. Paulo Lages, que teve um pequeno imprevisto e não vai poder estar aqui conosco. Estamos aqui no terceiro dia, acredito que esteja mais ictérico que nos outros dias, mas para o próximo evento, se Deus quiser, nós vamos solucionar isso. Estou aqui com três grandes amigos, três grandes referências, né, no tratamento dos tumores urológicos, referências nacionais, né, com muito prazer que a gente vai estar nessa discussão aqui hoje. Deixa eu apresentar os três. Apresentar os urologistas primeiro, Dr. Pedro Romanelli, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Polícia Militar, Dr. Paulo Arantes, médico urologista dos Hospitais Felício Roxo, Madre Teresa e Hospital Horizonte, e o Dr. Rodrigo, que já esteve aqui conosco, né? O Dr. Rodrigo, verdade, nosso médico oncologista do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar falando de tumores, né, renais avançados com o Rodrigo. A gente combinou de fazer uma pequena discussão, já que é um assunto um pouco mais peculiar, né, fazer uma discussão logo depois da aula do Rodrigo. E depois a gente finaliza com o Pedro e o Paulo falando da parte mais cirúrgica e discutindo depois. Queria que os três dessem só um alô a todos aí, que depois o Rodrigo começasse para a gente. Bem-vindos. Está mutado, Romanelli. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje à noite. Acho que esse tipo de evento multidisciplinar, ele realmente é fundamental hoje, diante da complexidade que estão virando, né, a abordagem dos tumores urológicos. Então, acho que vai ser um prazer aí a gente poder discutir com o Rodrigo, com você, Luiz, e com o Paulo. Boa noite para todo mundo. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Luizão, pelo convite. É sempre um prazer. Esses eventos, realmente, eles são um grande prazer para a gente fazer. É um evento que a gente gosta todo ano, de estar repetindo e de estar trazendo as novidades. Eu hoje vou estar mais a cargo de trazer o trabalho que eu tenho desenvolvido junto com o Luiz e com outras pessoas no Health Expert a respeito do banco de dados. Espero que seja proveitoso, um evento ótimo para todos e muito obrigado novamente. Também é um prazer estar aqui entre amigos, né, para a gente discutir câncer geniturinário nessa noite, pelo menos aqui em Santa Catarina, bastante fria, mais uma vez, né, mas acredito que o evento vai ser bastante proveitoso a todos e vamos começar a nossa apresentação. Tá. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Só um segundinho. Aqui. Full screen. Estão vendo? 100%? Então tá, pessoal. Mais uma vez agradeço enormemente o convite para estar aqui com vocês, tá? Nessa noite, para a gente discutir a primeira linha de tratamento para o câncer renal avançado, né, que é um assunto que está cada vez mais e mais em voga, né, pelo número enorme de novas opções que têm entrado no mercado, novos estudos que têm entrado por aí, e a gente vai tentar resumir isso aí o máximo possível dentro do tempo que nos foi concedido. Esse aqui é o meu conflito de interesses, tá? E a primeira coisa que talvez a gente tenha que estar pensando quando tem o paciente ali na nossa frente, né, nessa pletora enorme de dados que nós temos, né, o que são as perspectivas do paciente, tá? Às vezes mais do que uma escolha nossa, né, porque eventualmente a gente viu já, tem diversos trabalhos com isso, às vezes as perspectivas do paciente não são as mesmas do médico, né? Num trabalho apresentado no Congresso da ASCO do ano passado, em forma de abstract, foi perguntado para o paciente o que ele estava pensando a respeito da terapia, né, para neoplasia renal. Baseado na situação atual, o paciente tinha uma doença avançada, o que é aquilo mais importante, né, o desejo mais importante, ou o desfecho mais importante que o paciente espera do tratamento. Então, de longe, né, o que ganhou é a chance de eliminar toda evidência de doença, né, ou seja, uma resposta completa. Não era necessariamente uma melhora de qualidade de vida, nem era necessariamente um tratamento via oral, nem um tratamento mais curto, nada disso, mas é a chance de uma cura, né, de eliminar essa doença completamente.
Então, quando a gente pega a evolução da terapia sistêmica em câncer renal avançado, né, a gente já passou por muitas e muitas eras de tratamento, né? Desde a interleucina 2, tratamento extremamente tóxico, que hoje eu acredito que ninguém mais faça em nenhuma parte do mundo, né? Se usava isso aí para melanoma, e volta e meia, quando eu estava em algum lugar fora daqui de Santa Catarina, falando a respeito de ou neoplasia renal mesmo, ou mesmo melanoma, sempre tinha alguém, né, mais antigo, que levantava a mão e dizia, olha, eu tive um paciente com câncer renal avançado de células claras, eu curei ele com interleucina 2. Era plausível, né, embora o trabalho nunca tenha demonstrado um aumento de sobrevida. Passaram muitos anos a partir daí, quando na metade da década passada, em 2005, a gente teve o advento do sorafenib, né, em primeira linha. Depois, mais um pouquinho, um ano depois, com os trabalhos do Motzer, entrou o sunitinib, o tensirolimos, o trabalho com o bevacizumab e interferon, uma dose mais baixa do interferon, e assim por diante, até que entrou, né, as imunoterapias já na década que nós estamos, em 2015, com nivolumab em segunda linha, né, no checkmate 0,25, onde a gente tinha 25% de chance de resposta, mas de fato, né, a gente conseguia atingir aquilo ali que, naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, é o que os pacientes mais desejam, que é respostas prolongadas e até mesmo o desaparecimento de doença. Acredito que todos nós que temos pacientes com tumor renal, a gente tem alguns casos de pacientes que chegaram a isso. Infelizmente não são a maioria, mas eles existem. Até que agora em 2021 já tivemos uma aprovação em terceira linha do tivozanib, que a gente não vai falar agora, vamos restringir a nossa conversa em primeira linha, e o nivolumab e o cabozantinib já no ano que nós estamos, tanto pela agência europeia quanto pela agência americana. Então, vou falar um pouquinho a respeito desses trials. Em relação ao Standard of Care em 2021, por sorte, a coisa, né, como eu estava comentando, mudou bastante, né, para câncer renal avançado, com pelo menos um componente de células renais, né. No perfil de risco favorável, a gente tem o axitinib, pembro, cabo e nivo, levantinib e pembrolizumab, a gente vai conversar ali, esses dois últimos em categoria 1, pazopanib ou sunitinib, né, o nosso clássico sunitinib, que até agora, há muito pouco tempo atrás, ainda era o braço controle, né. E aqueles de risco intermediário e mau risco, digamos assim, a gente tem vários como categoria 1, né, tanto combinações de nivolumab quanto pembrolizumab com inibidores de tirosinoquinase. Falando simplesmente a respeito dessa combinação, né, inibidor de tirosinoquinase e uma imunoterapia. Então, quando a gente pega essa revisão aqui, que é bastante interessante, né, eu tenho ela na minha nuvem, se alguém quiser o paper inteiro, depois eu realmente posso passar, mostra que como a terapia Vascular Endothelial Growth Factor é imunossupressiva, o bloqueio dessa terapia pode aumentar, o bloqueio dessa via, melhor dizendo, pode melhorar, pode aumentar as chances de sucesso de uma imunoterapia. É como se agisse, de certo modo, como uma imunomodulação, através de um mecanismo de ação bastante complexo, mas que sim, que potencialmente a gente juntar um inibidor de tirosinoquinase que inibe a VEGF pudesse ter um efeito sinérgico com a imunoterapia e não simplesmente aditivo, né? Naquele velho clássico exemplo que a gente usa, que a soma das partes, que a combinação ela é maior do que simplesmente a soma das partes. E aí a gente tem, né, uma série grande de trabalhos, né, que são só, nos restringindo aqui só aos fase 3, de combinação dos anti-VEGF com imunoterapia em câncer renal avançado. Então a gente tem o trabalho clássico do Atezo e bevacizumab, que acabou não levando uma aprovação do FDA, Motion 151. Os dois trabalhos que estão nesse momento aprovados no Brasil, né, a pembrolizumab e a axitinib, que é sobrevida livre de progressão e sobrevida global, como endpoint desfecho primário, Keynote 426, avelumab e axitinib, com os mesmos desfechos do PLL1 positivo, nivo, cabo, levantinib e pembro ou everolimus, né, e o cabozantinib mais nivo ou ipilimumab, no Cosmic 313, onde possivelmente, a gente não tem ainda grandes dados, mas possivelmente a gente possa pensar em fazer uma terapia tripla na primeira linha de tratamento. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos trials mais importantes, pelo menos. No 426, né, o pembrolizumab combinado com axitinib demonstrou uma atividade bastante significativa, com segurança, digamos assim, nesses pacientes com câncer renal avançado.
Em relação à sobrevida global, né, o hazard ratio foi de 0,53, num follow-up médio aí de 1 ano, ou seja, diminuiu praticamente pela metade a probabilidade do paciente ter um desfecho de morte nesse meio tempo. E a sobrevida livre de progressão de 15 versus 11 meses, o hazard ratio até um pouco mais modesto, 0,69, um pouquinho abaixo de 0,7, mas ainda assim estatisticamente significativo. E uma taxa de resposta global bastante interessante, né? 60% versus 35%, quase o dobro aí, clinicamente significativo. Quando a gente teve um update, né, publicado no ano passado pelo Tom Powles, a gente mostrou que essas respostas, elas ainda estavam sustentadas, né, onde a sobrevida global chegou, ainda não atingida, mas versus 35 meses com hazard ratio de 0,68, isso aí certamente muito por conta de pacientes que fizeram o crossover, né, para ter melhorado, para o hazard ratio não ter ficado igual ao que era antes, e mantendo a sobrevida livre de progressão, de 15,4 versus 11 meses. Taxa de resposta muito parecida, 60% versus 40%. Ou seja, mesmo ao cabo de 30 meses, né, quase aí 3 anos de follow-up, ainda se mantinha o benefício visto na análise inicial. Isso aqui eu acho muito interessante, tá, pessoal? É um fenômeno que a gente vê não só com câncer de células renais, né? Mas a probabilidade de um paciente que completa 2 anos de tratamento com o pembrolizumab e não descontinuou depois por causa de progressão da doença, né? Dos 432, acabou sendo 103%, 103 pacientes que tiveram esse desfecho. Ou seja, mais ou menos 1/4 dos pacientes conseguiu chegar no final dos 2 anos. O prognóstico desses pacientes é excelente, tá? Excelente, né? Então, a gente pega o cabo de 24 meses determinado, 36 meses, ou seja, 1 ano depois, 94,7% dos pacientes ainda tava vivos, né? Então, assim, é realmente bastante impressionante, e a gente pode dizer, assim como o melanoma, que o paciente dos trabalhos Keynote 006, os pacientes que completam os 2 anos, eles têm uma probabilidade enorme de estarem vivos aí, muito possivelmente vários deles até curados. E teve uma análise, um update, de novo, um data cutoff agora de janeiro desse ano, né, onde a gente nota que a taxa de resposta segue parecida, ao cabo de 43 meses, praticamente, e é o follow-up mais conhecido, mais longo, digamos assim, de um inibidor de checkpoint com um inibidor VEGF em primeira linha de câncer renal, né, chegou a 63% de pacientes vivos ao cabo aí de 3 anos, o que é bastante impressionante, dados os dados que a gente tinha anteriormente, né, e até 30% deles, praticamente 1/3 dos pacientes, sem nenhum tipo de progressão ao cabo de 36 meses. Do outro lado, a gente tem um trabalho muito parecido, né, o Javelin Renal 101, a Avelumab mais o Axitinib, né, a Avelumab que a gente discutiu tanto em câncer urotelial, lá no primeiro dia, mas com desfechos em pacientes que eram PDL1 positivo, né, então a gente acabou mostrando uma taxa de resposta até relativamente parecida, 55,9% versus 27% no braço do sunitinib isolado. As taxas de resposta global foram muito similares na população geral, mas a gente ainda não tem dados de sobrevida global para esse trial aqui. Sobrevida livre de progressão, 13 meses versus 7, né, e sempre lembrando que a gente não deve fazer comparações inter-trial, né, isso nunca é correto. Mas digamos que magnitude de benefício, o hazard ratio na casa de 0,6, muito parecido, até porque não, que a gente tem no 426. Existe uma análise estendida aqui, né, com a taxa de resposta global no risco favorável chegando a incríveis 75%, né, versus 45%. E taxa de sobrevida e de progressão de 20% versus 13%, né, então consistentemente com resultados previamente mostrados em análises interim, quando a gente faz uma análise um pouco mais prolongada dos dados do Javelin 101, a gente ainda mantém o benefício, né? Os pacientes vão ser seguidos ainda até que se tenha algum dado de sobrevida global. Mais um para entrar na nossa lista, né, de trabalhos combinando imunoterapia com inibidor de tirosina quinase, é o Checkmate 9ER, né, já publicado até no New England pelo Tony Schweb. Então, esse trial consistia de nivolumab mais cabozantinib versus o sunitinib, né, que acabou sendo o braço controle que apanhou de todas essas combinações. Ainda está cedo, né, em termos de follow-up, mas em 12 meses a sobrevida global também chegou a impressionantes 85,7% versus 75%, né, com hazard ratio de 0,6%.
e a sobrevida livre de progressão, uma coisa muito parecida com os outros, né? 16 meses versus 8,3. Taxa de resposta global chegando a 55% versus 27%. Tem um update de eficácia, né, que foi apresentado esse ano no ASCO geniturinário, né, com o follow-up mínimo da população intention to treat. Tanto os benefícios do nivolumab quanto o cabozantinib em associação foram sustentados, né? A gente pega ali ao cabo de 18 meses, probabilidade de sobrevida global 79% versus 69%, e sobrevida livre de progressão de quase 50% versus 25%, ou seja, praticamente o dobro que se tem dessa possibilidade, né? Portanto, um hazard ratio aí de 0,52, bastante significativo. E aí tem análise de subgrupos, né? Não vamos ficar em cada um dessas colunas aqui, mas todos os desfechos na população intention to treat foram observados independente de qualquer fator de risco de qualquer análise de subgrupo, né? O fator de risco de estratificação. Tanto o status do IMDC, qual é o órgão que estava atingido pela metástase, ou mesmo extensão do tumor no baseline, né, lá no início. Então, todos os grupos consistentemente tiveram vantagem em fazer o nivolumab e o cabozantinib. Mais uma das situações que a gente tem agora, muito recentemente também publicado, é o CLEAR Trial, né, que é o pembrolizumab mais o lenvatinib, a análise inicial, né. Então, ele demonstrou, até o momento, um aumento de sobrevida livre de progressão, sobrevida global e a taxa de resposta global versus o sunitinib, conforme mostram as curvas que a gente tem aqui mostradas à direita, né? A linha azul é a combinação e a linha laranja é o sunitinib. A taxa de sobrevida de progressão foi realmente bem impressionante também, 24%. Né? E a taxa de sobrevida global, embora haja uma diferença, ainda não foi atingida em nenhum dos subgrupos. Em termos de análise do subgrupo, né, todo o desfecho foi melhorado com lenvatinib e pembrolizumab versus sunitinib, em todos os grupos do IMDC, né, de alto, baixo e médio risco, digamos assim. E todos os pacientes com uma taxa de resposta completa, né, resposta completa, melhor dizendo, lenvatinib e pembrolizumab com 6 meses, estavam vivos em 2 anos. Por que isso aí é clinicamente importante para nós, né? Porque a gente sabe que, pelo menos de uma maneira relativamente precoce, ao cabo de 6 meses, se o paciente tem uma resposta completa, o prognóstico desse paciente é muito, muito bom, né? Realmente é muito bom mesmo. A taxa de resposta total chegou a 68,2%, e a taxa de resposta completa também, de um número bem impressionante do risco favorável, chegou a 20%. Só para voltar aqui, eu acabei né, por questão do tempo, eu acabei tirando alguns slides com os parefeitos, né, até tem alguma coisa que a gente fala ali no final, mas eu sempre lembro que o lenvatinib não é uma droga fácil de usar, tá? Ele tende a cursar com hipertensão, uma hipertensão eventualmente até maligna, né, uma coisa bastante complexa da gente estar manejando. De qualquer maneira, quando a gente bota em perspectiva todos esses dados, são eventualmente situações com as quais a gente está disposto a passar, desde que se tenha um ganho dessa magnitude aqui. Mas não é a única forma de tratamento, né? A combinação do inibidor de tirosina quinase com uma imunoterapia em primeira linha rivaliza com um trabalho clássico também, né? Que é a imunoterapia dupla em câncer renal metastático. Então, baseado no racional da inibição dupla, né, de ipilimumab e nivolumab, o Checkmate 214 testou essa combinação, né, inibindo as duas vias, por assim dizer, versus o Sutent em primeira linha, né. E para a gente deixar de uma maneira mais como é que eu vou dizer assim, mais simplificada, mesmo ao longo de 4 anos, os benefícios de sobrevida global e durabilidade, eles têm se mantido. Então, de sobrevida global 48, é impressionante, né, versus 26 meses do Sutent, um hazard ratio de 0,65. E a sobrevida livre de progressão é 11 versus 8,3, né? Eventualmente, os colegas que estão aqui, que não são oncologistas e não estão tão acostumados, né, com essas nomenclaturas que a gente usa, posso
achar estranho de como é que a sobrevida global é superior à sobrevida livre de progressão. Isso aqui a gente já tinha visto no Checkmate 25, né, onde não teve ganho de sobrevida livre de progressão, mas teve ganho de sobrevida global. Isso aí se explica pelo fato de que aqueles pacientes que respondem, eles são longos respondedores. Então, a gente tem, sim, uma possibilidade bastante razoável de, num contexto de doença avançada, até curar esses pacientes, ou pelo menos fazer com que a doença desapareça por longos períodos, e principalmente com o uso da imunoterapia. Então, a taxa de sobrevida livre de progressão, né, a gente pode ver as curvas aqui do NIVO e do IP versus o SUTENT, desde a população intention to treat até a população intermediária e pobre, né, e a população de risco favorável. Mostrando que, aparentemente, né, o benefício, pelo menos numérico, né, mais do que numérico até, a gente nota que está basicamente restrito à população de risco intermediário e desfavorável, né, no risco favorável, numericamente, ela é bem superior com sunitinib. Quando a gente vê a sobrevida global, uma coisa muito parecida, tá? De risco intermediário favorável, a gente vê um nítido ganho de nivolumab e ipilimumab, e a população de risco favorável, as curvas são muito parecidas, assim, em termos de sobrevida global, né? Mas acho que a gente, analisando o dado de sobrevida livre de progressão, não tem nenhum motivo para a gente pensar que nivolumab e ipilimumab, a não ser se a gente considerar a taxa de resposta completa, né, que é algo mostrado anteriormente que os pacientes priorizam, não tem nenhum grande motivo para a gente pensar em usar nivo e IP logo em primeira linha, a não ser por esse motivo. Duração da resposta está bastante interessante, ela não foi atingida em nenhum dos braços ainda com nivo e IP, mesmo no grupo de risco favorável, sendo todos eles favoráveis, né, ao braço combinação, a não ser no grupo favorável, que embora tenha uma diferença, ainda não atingiu significância estatística nesse momento. Taxa de resposta aos 48 meses, né? Então, intention to treat ficou na volta de 40%. Como eu conversei, a gente não pode, né, comparar intertrial, mas nitidamente ela parece ser menor, né, menos importante do que a gente tem com inibidor de tirosina quinase e imunoterapia em primeira linha, né? Aqueles de nível de risco baixo e intermediário chegou a 41% versus 26%, e em risco favorável, né, 29 versus 51, ou seja, foi pior que o SUTENT, de modo que realmente não parece ser a melhor combinação para esse subgrupo de pacientes. No entanto, quando a gente nota a taxa de resposta completa, a gente vê que ela é consistentemente melhor com o braço combinação do que o braço controle. Então, chegou a 10, na casa dos 10, na intention to treat, e chegou a 12% nos riscos favoráveis, nos pacientes de risco favorável, né? Então, o que me parece que nos falta aqui é aquilo que a gente estava discutindo lá no primeiro dia, né? A gente tem uma arma poderosíssima, mas a gente não sabe exatamente quem são aqueles que vão ser atingidos por essa nossa arma, né? Então, a gente acaba desperdiçando muito tiro com pacientes que potencialmente não vão responder, não vão ter um desfecho favorável. Descontinuação do tratamento em relação à perspectiva do paciente, né? Isso aqui vamos passar um pouquinho mais rápido, mas assim, só para a gente pontuar, né, é importante, eu tenho alguns pacientes com câncer renal, né, um deles eu até vi hoje aqui, ele já está com uma resposta completa, ele teve uma resposta completa aí ao cabo de 3, 4 meses com nivolumab numa segunda linha, e ele já está usando isso aí há pelo menos uns 2 anos. E ele não tem jeito, é uma pessoa bastante diferenciada, não tem jeito dele parar o tratamento. Ele está aqui feliz e tocando. Então, é algo que a gente muito possivelmente vai ter que começar a discutir mais com os nossos pacientes, no momento que o paciente tem uma resposta completa, ou eventualmente até uma doença estável, depois de muito tempo, de pensar na possibilidade da gente parar a imunoterapia. Isso é uma coisa que a gente tem no Checkmate 204, né? A gente tem alguns tratamentos, alguns intervalos livres de tratamento e desfecho de resposta nos respondedores completos, onde a maior parte dos pacientes que pararam o tratamento, boa parte deles, eles acabam tendo manutenção da resposta. Um pouquinho mais da perspectiva do paciente, né? Então, em relação à qualidade de vida, via de regra melhora, né? Quando a gente pensa
nessa situação, porque quando o paciente tem uma doença descontrolada, né, uma doença metastática viva dentro dele, digamos assim, a gente tem um tratamento que tem uma probabilidade maior de controle da doença, o paciente, um tratamento que controla a doença do paciente, naturalmente a gente imagina que a qualidade de vida vai melhorar também, a não ser que o tratamento tenha uma toxicidade proibitiva. Não parece ser o caso com nenhum desses trabalhos que a gente mostrou por aqui. Então, na prática, o que a gente tem hoje? Muitas opções, né, em primeira linha, tá? A gente tem os prós e os contras das duas estratégias, né? Basicamente, aqui a gente tem a combinação imunoterapia e inibidor de tirosina quinase como pró. A gente tem um efeito consistente em vários grupos, né? A toxicidade tende a ser mais tranquilo. Tem uma taxa de resposta, né, que se reflete de uma maneira bastante clara, conforme mostrei nos números ali, vou botar assim, é praticamente 50% a mais do que a gente esperaria com imunoterapia, mas tem alguns contras, né? A durabilidade da resposta ainda não está bem demonstrada, né? E tem potencial para toxicidade dos inibidores de tirosina quinase, que não é tão simples assim quando pode parecer. No pró da combinação de imunoterapia com imunoterapia, anti-PD1, PDL1, anti-CTLA4, a gente tem taxa de sobrevida global, algumas vantagens em cima do inibidor de tirosina quinase, né, uma durabilidade do controle, a gente tem uma possibilidade de intervalo livre de tratamento, que a gente não sabe exatamente com a outra combinação, mas isso também eu acho que é factível, no futuro próximo a gente saber isso, e eu acredito que biologicamente é factível até da gente tirar todo e qualquer tratamento dos pacientes com resposta completa, mas também tem os contras, né? A toxicidade, ela tende a ser significante, né? A taxa de resposta e sobrevida de progressão, ela é pior, nitidamente pior, e tem bem menos efeito em pacientes com risco favorável. Em relação aos para-efeitos da imunoterapia, tá? Isso aqui é um assunto da imunoterapia e inibidor de tirosina quinase, isso aqui é um para-efeito, como é que eu vou dizer assim, um assunto bastante complexo, mas vale dizer que existem algumas toxicidades que são específicas para cada uma das doenças, dos tratamentos, mas existem aquelas onde tem um overlapping, né? Rash cutâneo, diarreia, hepatite, hipotireoidismo, né, e até alterações em sistema nervoso central, até podendo ser eventualmente com encefalite, ou seja, alguns para-efeitos bastante graves, né. Então, esses dois mecanismos de ação, eles também resultam numa gama potencial de para-efeitos que pode ser uma coisa mais complicada. O que a gente tem que ficar sabendo especificamente de tudo isso aqui que a gente conversou hoje, tá? Então, assim, a maneira com que se lida com o câncer renal avançado se transformou muito nos últimos anos. O inibidor de tirosina quinase, junto com a imunoterapia, botando no mesmo balaio de gatos, assim, todos esses trabalhos que a gente viu ali, CLEAR, 9ER, 426, Javelin 101, são os regimes que levam a maior probabilidade de taxa de resposta e sobrevida de progressão, né? Então, assim, aquele paciente que eventualmente está muito sintomático e precisa de um controle de doença mais rápido é o regime de escolha, né? Mas o IO tem algumas vantagens potenciais na duração do controle da doença, né? E sempre isso aqui é algo que tem que ser discutido individualmente com cada paciente, para a gente entender os anseios e entender o que o paciente está esperando do tratamento que a gente está dando para eles. Então, nada mais justo que seja uma decisão compartilhada. Esse aqui, pessoal, é um pouco como eu vejo o médico tratando hoje câncer renal, tá? Uma criança que chega numa loja da Disney ali, onde tem um monte de coisa para escolher, né? Então, é tudo meio parecido e na prática a gente não sabe nem exatamente onde a gente vai, o que a gente vai pegar para nós, né? Especificamente aqui, a gente pode pensar que o médico do SUS, né, ele não tem acesso a isso aqui, né, principalmente aqueles ali das prateleiras mais altas, né, e especificamente nesse caso aqui, eu também fiquei feliz que essa figurinha aqui não conseguia pegar os brinquedos maiores e porventura mais caros, porque nesse aqui a fonte pagadora era eu. Muito obrigado, tentei fazer dentro do tempo, passei um pouquinho, mas enfim, estou à disposição aqui se alguém quiser fazer algum tipo de ponderação, pergunta, estamos aqui para discutir. Muito obrigado.
Excelente, Rodrigão. Gostei da metáfora, né? Quando a gente é a fonte pagadora, o buraco é um pouco mais embaixo, né? O desenho, o brinquedo fica menos legal, isso certamente. É mais legal olhando sem ter que pagar. Eu vou te aproveitar, a gente não vai ter tanto tempo para discussão, mas só te fazer uma pergunta que sempre aparece nos congressos, assim. Sim. Existe para você algum paciente de baixo risco? Porque assim, hoje, né, esses combos realmente tomaram conta desse cenário. Eu acho que dificilmente a gente acaba, né, quando a gente tem acesso, né, a gente não acaba usando. Você citou aí, né, de forma muito completa, às vezes o paciente sintomático, né, a gente tem uma determinada preferência pelos esquemas com imune-TKI, pela alta taxa de resposta, mas assim, geralmente a gente escolhe muito mais hoje pelo acesso do que por qualquer outra coisa. Verdade. Mas, no paciente de baixo risco, assim, você tem algum perfil de paciente que você ficaria confortável ainda do uso TKI isolado? Isso é sempre uma mesa de congresso, né? Você tem algum perfil de paciente que você acha que o combo ainda não é tão vencedor assim? Eu acho que o único paciente hoje, para quem eu pensaria no TKI isolado, é aquele paciente que tem alguma contraindicação ao uso de imunoterapia, né? O paciente transplantado, paciente com alguma doença autoimune grave. Mas eu realmente, assim, quando eu estou com um paciente com câncer renal na minha frente, a minha grande esperança do que vai funcionar para ele a longo prazo, né, aquilo que pode tirar ele da doença que ele tem é a imunoterapia, né? A gente sabe que o inibidor de tirosina quinase induz uma resposta maior, mas praticamente todas elas são enfim, em algum momento, autolimitado não é a palavra, mas assim, em algum momento vão progredir. Então eu sempre tento dar imunoterapia em primeira linha para todos eles, mesmo paciente com um risco favorável. Eu ficaria não tranquilo, mas digamos assim, paciente com contraindicação em imunoterapia seria um paciente para quem eu daria o TKI isolado. Não sei se vocês se tem alguma ideia diferente disso, ou está em linha com o que tem sido feito. Eu te confesso que hoje não tem nenhum perfil de paciente que eu acho que encaixe muito mais no uso TKI isolado. Aquele paciente que eu pensaria em usar TKI isolado, talvez seja o paciente que não tem vontade de usar nada. Também tem isso, né? É um paciente tão indolente que você já pensa em usar nada. A gente apresentou ontem também, agora você tem até o pembro, né, para a doença órgão-metastática ressecada. Então, assim, né, acho que o TKI isolado é uma coisa que realmente acho que, para quem eu pensaria nisso, talvez seja melhor não dar. Né? Se algum paciente encaixa nesse perfil, talvez não tratá-lo seja ainda melhor. Ou talvez algum paciente, como eu comentei, daqui a pouco o paciente tem algum transplante, tem um transplante hepático, né? Eu passei por uma situação dessas agora. Contraindicação imuno. Agora, intrínseco ao paciente ou à doença dele, que não seja uma contraindicação ao remédio que eu vou dar para ele, também não consigo imaginar nenhum. Rodrigo, perdão, Luiz, deixa eu perguntar, aproveitar o Rodrigo. Com relação à toxicidade, assim, dessas duas classes de droga, e o impacto que tem na qualidade de vida. Se a gente for pensar um paciente que vai ter tem uma expectativa de vida maior, você fica tendencioso a um tipo de droga ou outra pelo menor ou maior impacto na qualidade de vida dele? Me fala um pouco sobre o manejo, porque realmente eu não tenho expertise disso. O manejo não é simples, tá? O manejo definitivamente não é simples. Então, assim, o que eu tendo a combinar com pacientes que estão fazendo qualquer uma das duas combinações, né? A gente primeiro já tem que escolher bem o paciente para isso, né? Então, tem que sentar, tem que explicar, eventualmente, se o paciente é um pouco mais simples, trazer familiar junto, aquele tipo de coisa toda. Mas é um paciente para quem eu tenho preconizado vê-lo pelo menos mensalmente, né? E tenho que ter certeza que esse paciente ele tem um acesso ao hospital que eu trabalho, né, porque a gente aqui tem muitas, vocês provavelmente têm aí também, muitas cidades da volta, que daqui a pouco o paciente está com diarreia, e a diarreia secundária à imunoterapia é uma coisa que pode ser bastante grave mesmo, então eu digo assim, qualquer parefeito que o senhor tenha, o senhor me manda uma mensagem, liga, se por qualquer motivo não conseguir falar comigo, o senhor vem ao pronto-socorro desse hospital aqui, do Hospital Santa Catarina, né? Então, assim, sim, mas é algo que a gente tem que estar, não sei se eu estou respondendo a pergunta, né? Mas, assim, é algo que a gente tem que estar sempre bem de olho, né? Mas eu sempre, quando a gente considera usar uma combinação dessas, né, no paciente correto, a gente sempre bota numa balança entre parefeito e efeito, e para quem já passou por, digamos assim,
algumas boas gerações de trabalhos de câncer de próstata, de câncer renal, a gente nota que a efetividade e a eficácia dessas duas combinações, mesmo na vida real, ela é infinitamente superior ao que a gente tinha há uns anos atrás com o inibidor de tirosina uquinase. Então, assim, do ponto de vista clínico, digamos assim, face-to-face, eu não tenho dúvida nenhuma que para a esmagadora maioria dos pacientes vale a pena a gente passar por essa gama de parefeitos para ter o benefício que a gente vê nos trabalhos. Sim, mas a longo prazo, imuno tem um impacto menor na qualidade de vida desse paciente do que TKI, assim, já que você vai ter que manter isso por um período de forma meio indeterminada, você não vai poder parar. Então, assim, comparando essas duas possibilidades, fazer TKI imuno ou só imuno, na prática, como é que você vê isso em termos de impacto na qualidade de vida? Eu acho que as duas impactam de uma maneira bastante parecida, tá? Realmente impactam de maneira bastante parecida. O complicado da imunoterapia, realmente, é a fase de indução junto com o ipilimumab. Depois que a gente faz o nível isolado, é muito, muito mais tranquilo, né? Então, assim, se a gente analisar por essa ótica, realmente, aquele momento que eu estou realmente bem mais preocupado com o paciente são durante a fase de indução com o ipilimumab. Depois, tende a ficar bem tranquilo. Mas eu vou confessar para vocês também que, assim, eu já fiz algumas vezes na minha vida, quando o paciente estava usando o combo de TKI e imunoterapia, o paciente atingiu uma resposta máxima, aí está com muita diarreia, ou está com palidez cutânea, ou está com muito distúrbio gastrointestinal, eu acabo tirando também o inibidor de tirosina quinase e mantenho só a imunoterapia e, enfim, não acho que seja o grande problema de eventualmente a gente baixar a dose ou tirar o inibidor de tirosina quinase para que fique mais palatável, por assim dizer, para o paciente. Então a gente consegue manejar, tá? Não acho que seja muito, muito complexo, não. Perfeito, Rodrigo. Queria te agradecer demais aí mais uma vez de estar com a gente. Vamos seguir aqui, né, em benefício do tempo para a parte cirúrgica. Né, vou contar com você, talvez, na aula das 8h30, que eu sei que você é um investidor muito conservador. Nós vamos... Gastei tudo em brinquedo já, não tem mais nada. Mas te agradeço demais, viu, meu amigo? Tá, bom, beleza, voltamos mais tarde. Vamos passar aqui para a parte cirúrgica, vamos começar com o doutor Pedro, depois sequenciar com o Paulo. Por favor, Pedro, a bola está com você aí. Tá mutado, viu, Pedro? Tá mutado. Tô falando que vocês já viram que eu tenho um assessor aqui que não é todo mundo, né, Luiz? Tô vendo que tem um compartilhamento de tela aí ao vivo, em loco. Bom, boa noite para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse lado cirúrgico da nefrectomia, do câncer de rim. Especificamente, nós vamos discutir o papel da linfadenectomia nos tumores renais, falar um pouquinho da indicação e extrapolar também para a questão técnica para os urologistas aí que estão nos assistindo. Bom, o papel da linfadenectomia está bem estabelecido, né, para vários tumores urológicos aí, para o testículo, para a próstata também, acho que a gente já avançou bastante, principalmente depois aí do PET, PSMA, a gente começou a entender melhor um pouco a disseminação linfonodal, para o câncer de bexiga também muito bem estabelecido o papel da linfadenectomia. No entanto, no câncer renal ainda existe muito questionamento se a gente... qual é o impacto na sobrevida, qual é a morbidade, enfim, várias dúvidas ainda continuam com relação à linfadenectomia no tratamento cirúrgico do câncer renal. Especialmente no câncer renal avançado, né? Acho que a gente está, hoje, depois do Carmena, isso veio mais forte em pauta aí da discussão, né? Até que ponto que a própria cirurgia, né? Qual o impacto da própria cirurgia no tratamento do câncer renal avançado. Bom, um dos grandes desafios é que a drenagem linfática do rim ela é extensa e variável, né? Assim, a cadeia perilar, né, do hilo renal pode não ser a primeira a ter essa disseminação tumoral e a gente vê eventualmente acontecendo uma presença de metástase à distância, o mesmo linfonodal à distância, sem ter esse comprometimento dos linfonodos do hilo regional. Isso foi extensamente já descrito, né, em várias séries aí que abordaram o câncer renal.
Um artigo já mais antigo, de 2011, uma revisão avaliando o papel da linfadenectomia no manejo do câncer renal, mostrando só algumas estatísticas que, então, no paciente com T1, T2, né, um paciente com tumor até 10 centímetros, a chance de linfonodo positivo de 4%. E no paciente T3, isso passa até 46% de linfonodo positivo e tumores avançados acima de 60% de tumores positivos. E é interessante que no grupo de pacientes metastático, a gente tem 40% de metadistância sem ter linfonodo positivo, né? 50% de pacientes com metástase à distância com linfonodo positivo e de 3 a 10% que tem apenas metástase linfonodal, doença metastática apenas linfonodal. Né? E outro dado interessante que essa revisão mostra é que os linfonodos maiores do que 1 centímetro, que normalmente são considerados como suspeitos na tomografia, 32 a 43% desses linfonodos são positivos. Eu falei um pouco sobre essa questão do tipo de disseminação linfática, como errática essa disseminação do rim, né? E esse trabalho, em 2011, também tentou descrever essas regiões aí para poder definir os templates, os melhores templates para essa linfadenectomia retroperitoneal. Então, aí, os linfonodos hilares, os 2 paracavais, 3 interaortocaval, 4 paraórtico e os 5 no hilo à esquerda. E ainda nesse trabalho, aí mostrando, né, a disseminação linfonodal à direita, né, predominantemente para o hilo paracaval e interaortocaval, né, e do lado esquerdo, paracaval, hilo e interaortocaval, normalmente ele poupa o outro lado. Aqui, então, só para vocês, né, ver a porcentagem de acometimento, de um modo geral, ele é mais predominante do lado do tumor, chegando até interaortocaval e muitas vezes a aorta de um lado e a cava do outro, mas raramente ele está do outro lado. Mas esse outro trabalho também bastante interessante, utilizando esse PET-TC para avaliar essa disseminação linfática, mostrando que normalmente do lado direito você tem essa disseminação comumente que vai para a interaortocaval e muitas vezes depois isso acaba sendo drenado para o ducto torácico, né? Isso explica muitas vezes essas complicações linfáticas, nós vamos poder discutir isso um pouquinho mais para frente, inclusive de ascite quilosa ou de quilotórax, né? Complicações muitas vezes de difícil manejo relacionado à linfadenectomia. A mesma coisa do lado esquerdo, a gente vê essa drenagem para a região paraórtica e interaortocaval, com drenagem para a cisterna quilosa subindo para o tórax. Então, a grande discussão que tem sido, né, feita na literatura se ela deveria ser feita, se a linfadenectomia, né, no câncer de rim deveria ser feita em todos os pacientes T1, T2, em todos os pacientes com tumores maiores, T3, T4, ou se deveria ser feito apenas nos pacientes com linfonodo clinicamente positivo, ou se não deve fazer em ninguém. Então, ainda tem muita coisa controversa. O único trabalho randomizado, esse trabalho já bem antigo, de 2009, onde eles randomizaram fazer ou não fazer a linfadenectomia. No entanto, a grande crítica a esse trabalho é que apenas 4% desses pacientes tinham linfonodo positivo. Se a gente for olhar nas características clínicas dos pacientes que foram randomizados, a gente vê que a grande maioria dos pacientes eram pacientes T1, T2, né? Onde a gente não espera realmente que tenha pacientes linfonodo positivo. Então, talvez por isso o trabalho tenha tido a dificuldade de mostrar a diferença da linfadenectomia. E, de fato, quando a gente avalia o valor de P aqui, de acordo com morte, progressão regional, metástase à distância, nenhum desses desfechos provou-se ser superior no grupo que foi feita a linfadenectomia. Então, se a gente analisa as curvas, elas praticamente se sobrepõem,
Então, a conclusão desse trabalho, né, desse único trabalho randomizado, apesar dessas críticas, é que ele não demonstrou melhora na sobrevida global ou na progressão livre de tumor, com a realização da linfadenectomia retroperitoneal. No entanto, ele deixa uma brecha aí de que talvez um grupo muito selecionado de pacientes em casos específicos de tumores agressivos, onde não houvesse metástase à distância, poderia esse tipo de paciente com micrometástase ter algum tipo de benefício. Como sempre em câncer, é sempre esse desafio de conseguir selecionar esse grupo tão pequeno de pacientes, né? E muitas vezes acaba expondo muitos pacientes a um tratamento para um grupo muito pequeno ter algum tipo de benefício. Então, logo depois dessa publicação, veio essa outra publicação, que foi um editorial comentando esse estudo randomizado e fazendo essas críticas que eu já mencionei, que o número a grande maioria dos pacientes eram T1, T2, o número de linfonodos positivos foi muito baixo, além disso, faltou algumas descrições aí de quantos linfonodos foram retirados, quantos que foram positivos, né? E no final ele coloca que realmente falta na literatura um trabalho realmente mais consistente para esse grupo específico de pacientes de mais alto risco que poderiam ter linfonodos positivos, né? Um trabalho já mais recente, essa meta-análise, essa revisão sistemática, essa meta-análise, publicada há 2 anos, eles selecionaram de vários estudos, pegaram 51 melhores estudos, e foram tentar avaliar vários objetivos do trabalho, tinham vários objetivos, né? E um deles era avaliar se a linfadenectomia estava ou não associada a um aumento de sobrevida nesses pacientes. E aí eles analisaram separadamente os pacientes que eram M0 e os pacientes que eram M1, se teria algum tipo de diferença. E aqui algumas conclusões do trabalho. Então, se existia essa associação da dissecção linfonodal com maior sobrevida, tanto no M0 quanto no M1, os resultados foram inconsistentes em demonstrar realmente aumento de sobrevida com a linfadenectomia. E, mais uma vez, coloca que talvez uma pequena proporção de pacientes que fossem N1, M0, né, poderiam ter algum benefício, e isso, nessa revisão, eles mostraram que esse perfil de paciente poderia ter uma sobrevida de 10 anos de livre de câncer específica de 21 a 31%, quer dizer, mostrando que tem sim um grupo pequeno de pacientes N positivo que poderia ser beneficiado dessa linfadenectomia, né? Poderia falar em cura, mas assim, com uma sobrevida de 10 anos aí, livre de doença. Com relação à extensão dessa linfadenectomia, correlacionando isso com os resultados de sobrevida, que a conclusão dessa meta-análise é que a linfadenectomia ela consegue trazer informações importantes de estadiamento, de prognóstico, mas ainda não tem na literatura nenhum dado consistente que nos permita falar em benefício terapêutico, tanto no M0 quanto no M1. Então, tudo indica que a linfadenectomia traz para a gente uma informação importante, significativa com relação ao estadiamento, mas em termos terapêuticos, seja um grupo muito limitado que tenha algum benefício. Ainda nessa revisão sistemática, avaliando a questão da morbidade, né? Qual que é a morbidade dessa linfadenectomia, eles não mostraram diferenças significativas em termos de sangramento, transfusão, tempo operatório e tempo de hospitalização, de internação, se está lá. No entanto, eu acho que existem algumas críticas a isso. Eu vou mostrar um pouco que a linfadenectomia, realmente, quando realizada de uma maneira mais extensa, ela não tem dúvida que é uma outra cirurgia, ela aumenta a morbidade e os riscos, porque a gente está falando em dissecção de grandes vasos, a questão da linforreia, a citiquilosa, enfim, existem alguns problemas que quem faz vê que isso acaba acontecendo no dia a dia, né? E com relação à possibilidade dos linfonodos, né, predizerem, né, a gente poder predizer essas metástases linfonodais, o artigo, essa revisão também mostra que realmente esses linfonodos positivos, esse desenvolvimento linfonodal, são um evento independente, né? Estão associados com pior prognóstico, tanto
no grupo de M0 quanto no grupo de M1. Se a gente vai para os guidelines, o guideline europeu ele é um pouco mais permissivo com relação à linfadenectomia estendida. Ele fala que poderia ser realizada nos pacientes de alto risco de comprometimento linfonodal ou naqueles que têm o linfonodo clinicamente positivo, apesar de a gente saber que esses linfonodos clinicamente positivos, a série mostra em torno de 30% a 40% que realmente são positivos, mas eles colocam como sendo uma possibilidade de realização. Já o guideline da Associação Americana sugere que essa linfadenectomia ela deve ser feita principalmente com uma finalidade de estadiamento, né? E deve-se evitar que se faça essa linfadenectomia em casos que clinicamente não tenham linfonodos aumentados. Então, no final das contas, aqui, o que a gente vê é que nos tumores menores, T1 e T2, não tem indicação de se realizar a linfadenectomia. A gente acaba, apesar dos trabalhos não mostrarem esse aumento de morbidade, a gente acredita que isso possa acontecer, sim, é uma cirurgia mais ampla, né? E outra coisa é que a maioria desses pacientes também, T1 e T2, hoje em dia, acabam indo para uma nefrectomia parcial. Do ponto de vista oncológico, tudo indica que tem desfechos muito parecidos com a nefrectomia radical, e hoje, com a evolução da técnica cirúrgica, a grande maioria desses pacientes nos grandes centros vão para uma cirurgia poupadora de néfrons. Com relação aos pacientes de mais alto risco, tumores grandes, T3, T4, aí acho que existe a maior controvérsia. Realmente parece ter um papel de estadiamento e prognóstico, né? A gente conseguir definir, identificar esse paciente N1, né? Então, se tiver esse fator de risco, poderia se discutir essa linfadenectomia regional, ampliar um pouco essa linfadenectomia para-aórtica, interaórtico caval e para-caval. E nos pacientes com tumor com linfonodo clinicamente positivos, na tomografia ou na ressonância, né, a gente imagina que talvez um grupo muito pequeno de pacientes poderia ser beneficiado, poderia se fazer uma linfadenectomia estendida, mas a gente ainda não consegue definir que grupo é esse. O que é bem interessante é que o Rodrigo colocou aí dessa revolução que houve no tratamento sistêmico desses pacientes. Então, todos esses estudos tentando mostrar o papel da linfadenectomia numa era onde a gente não tinha esses tratamentos sistêmicos, né? Então, né, o Luiz também como falou aí sobre o uso do pembro em pacientes que foram submetidos à metastasectomia, quer dizer, talvez pacientes que você identificou que tinham um linfonodo positivo, será que ele vai ter algum tipo de benefício de algum tratamento adjuvante? Então, realmente nós estamos num momento de grande mudança e talvez conseguir identificar melhor esses pacientes N positivo possa, de certa forma, nos ajudar a selecionar um perfil de paciente que poderia ser submetido a algum tratamento adjuvante. Extrapolando um pouco sobre essa linfadenectomia para o uso das cirurgias minimamente invasivas, né, especificamente as cirurgias laparoscópicas assistidas por robô, né, que a gente chama de cirurgia robótica, vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho essas questões técnicas aí, já que a proposta da aula é a gente extrapolar um pouquinho para esse lado técnico. Esse trabalho só um trabalho inicial, né? O robô está aí há 20 anos, mas a gente percebe que talvez nos últimos 10 anos houve uma grande padronização da técnica, o número de centros com expertise nas várias cirurgias urológicas com o robô aumentou muito. Esse talvez foi um dos primeiros grandes trabalhos aí mostrando o papel da linfadenectomia retroperitoneal robótica. Era uma série com apenas 36 casos, mostrando que ele tinha uma taxa de complicação muito parecida com as cirurgias de linfadenectomia pelo acesso aberto, mas com menor morbidade que a gente já tem visto nessas cirurgias menos invasivas, com menos sangramento, menos tempo de internação. Só comentando um pouco, isso é uma foto de uma nefrectomia que a gente realizou e o paciente tinha linfonodo clinicamente positivo, na tomografia aumentados, era um tumor à direita e a gente fez uma linfadenectomia mais estendida. E realmente não dá para imaginar que isso não tem uma morbidade maior. A gente lida com vasos muito grandes e um risco de uma complicação de um vaso desse, ele existe, e são complicações muitas vezes
graves e difíceis de manejo, principalmente pelo acesso minimamente invasivo. Outra complicação interessante de a gente observar são as complicações linfáticas. Deixa eu tentar... Aqui, esse foi um caso que a gente realizou uns 2 meses atrás, uma nefrectomia radical, um tumor grande, onde a gente fez uma linfadenectomia um pouco mais estendida na região para-aórtica. A gente observa, depois de ligar a veia renal, olha o tamanho desse vaso linfático, né? A gente observa a drenagem de linfa no paciente. Então, é uma região onde a drenagem linfática, né, os linfonodos hilares todos drenam para a região para-aórtica e acabam drenando para a cisterna quilosa. E muitas vezes, por mais que a gente tente ligar e utilizar o maior número de clipes nessa região, pode ficar um canal desse aberto, a gente observou aí, colocou clipe, mas no pós-operatório, esse paciente especificamente evoluiu com uma ascite quilosa, mais ou menos no 10º dia de pós-operatório, ele estava um pouco empachado, abdômen distendido, foi pronto-socorro, foi feita uma imagem, tinha o abdômen cheio de líquido, foi puncionado, saiu 3 litros de ascite quilosa. Então, esse paciente acabou indo para parenteral, 3 semanas internado, há uma grande discussão qual a melhor maneira de manejar esses pacientes, mas enfim, o paciente acabou ficando muito bem, resolveu sem nenhum tipo de intervenção, mas com muito desgaste aí de 3 semanas de internação. Então, realmente, estender a linfadenectomia, a gente tem que selecionar muito bem qual paciente que vale a pena, porque certamente a gente está expondo o paciente a outras complicações. Ainda pegando esse gancho da evolução da cirurgia, de aberta para cirurgia por vídeo, para cirurgia robótica, realmente a gente acredita nessa evolução, mas a cirurgia robótica nada mais é do que uma ferramenta nova. A cirurgia é a mesma, continua sendo totalmente dependente do cirurgião, da expertise do cirurgião. A gente percebe que essa expertise dos cirurgiões da cirurgia aberta, né? A gente tem grandes cirurgiões oncológicos abertos, eles conseguem transpor parte dessa curva aí para a cirurgia por vídeo e para a cirurgia robótica. Acho que o mais importante é esse conhecimento oncológico, né? Os princípios oncológicos talvez sejam bem mais importantes do que a plataforma que vai ser utilizada, a ferramenta que vai ser utilizada, e que, independente dessa plataforma, dessa ferramenta, que ela seja bem conhecida, né, que o cirurgião tenha familiaridade e treinamento com ela, porque a gente brinca muito que, às vezes, a gente vai lá, faz um curso, pega um certificado de cirurgião robótico, e agora eu sou um cirurgião robótico, né? E, na verdade, como tudo, existe uma curva de aprendizado longa, né? E acho que isso vale para toda a incorporação de tecnologia ou de novas informações aí, até mesmo para o tratamento clínico. Eu imagino que essa curva também para você do manejo desses tratamentos sistêmicos desses pacientes com câncer de rim avançado também não é tão simples e é fundamental conseguir ter esse tato aí de quando suspender, quando manter, enfim, imagino que não deva ser tão simples. Com relação ao posicionamento do paciente, normalmente esses pacientes são colocados em decúbito lateral e a gente habitualmente tenta, esses trocados são os trocados do robô, numa distribuição dos trocados para a plataforma do SI, a plataforma XI acaba mudando um pouquinho essa distribuição de trocados, mas normalmente a gente tende a medializar um pouco, se a gente quer fazer uma linfadenectomia mais extensa, a gente tende a medializar um pouco esses trocados. Esse paciente acabou que não está tão medializado, porque realmente era um paciente muito obeso, a gente está praticamente na linha média, aí, porque o abdômen acaba em avental, acaba caindo, mas sempre que a gente vai querer abordar esse hilo, é interessante a gente botar esses trocados mais mediais, né? E aqui só um pouco sobre a questão da técnica, algumas cirurgias que eu tinha gravado na época que a gente fazia mais laparoscopia. Tentar mostrar aqui. Então, era um paciente que tinha linfonodos, né, na tomografia, a gente foi para uma cirurgia para fazer uma linfadenectomia mais extensa. É importante a gente ter esse domínio vascular, então a gente laçou a cava abaixo, laçou a cava, ali a gente observa, era uma nefrectomia à direita, mas você tem um domínio vascular importante. Normalmente a gente opta por fazer a ligadura da artéria
de maneira interaorto-caval, por mais que pareça ser complexo isso, muitas vezes a gente foge dessa massa linfonodal e acaba dando mais segurança para a gente, porque, do contrário, se você tenta entrar acima da lateral à cava e tem qualquer tipo de acidente vascular, você fica meio vendido. Então, se você faz esse domínio vascular interaorto-caval, isso permite dar mais segurança. O cuidado que a gente acaba tendo é importante com essas lombares, né? É comum ter algum tipo de veia lombar e muitas vezes a gente tem que clipar, dar ponto, porque às vezes acontece ter algum tipo de sangramento direto da cava, mas que normalmente não são de difíceis manejo, não. A gente observa que depois de uma linfadenectomia extensa, a gente realmente esqueletiza aí todos os linfonodos paracavais, né, do hilo, interaorto-cavais e até paraórticos aqui, que é o que é definido para esses casos onde se opta por fazer linfadenectomia estendida, retroperitoneal estendida para câncer de rim. A gente não vai do outro lado, diferente para o testículo, né, que na linfadenectomia retroperitoneal para testículo, teoricamente, hoje em dia, se estabelece como o template ideal, e seja bilateral. Por isso que hoje a posição supina tem sido mais realizada para testículo, e diferente no rim, como a gente não tem que ir do outro lado, a gente acaba mantendo a posição lateral, até porque a gente vai ter que também fazer a nefrectomia e é melhor o paciente estar de lado. Aqui só já finalizando um pouco, mostrando um pouco do lado esquerdo, mostrando que a gente lida com grandes vasos mesmo, né? A aorta, olha a drenagem de linfa ali, você viu, leitosa. A gente observa que a artéria renal do outro lado, a artéria mesentérica superior. Então é uma região delicada, que às vezes um pequeno vaso aí tem pode causar uma situação bem difícil de manejo. Aqui a bifurcação da aorta com a ilíaca, né? Agora, realmente é muito discutível se um paciente tiver realmente muitos linfonodos positivos, até que ponto que você está contribuindo com isso. Mas a gente acredita que deva ter alguns pacientes que tenham aí talvez no máximo 2 linfonodos com micrometástase, que talvez possa ter algum tipo de benefício, e como eu falei, com relação a essas possibilidades de adjuvância que a gente tem. Ainda que o último vídeo, mostrando que a gente tenta não ir rente ao hilo, mas vai rente à aorta, para levantar esse tecido linfonodal todo junto com o rim, e você tirar em bloco esse tecido linfonodal, e a gente consegue ligar a artéria renal bem rente à aorta, né, com bastante segurança. A mesma coisa para a veia renal, a gente acaba ligando a veia renal bem medial, né, próxima à cava. Vocês observam que a veia suprarrenal já bem distante do local que a gente está ressecando, de maneira que a gente acabou realmente limpando aqui essa região toda paraórtica, né? Lembrando mais uma vez dos riscos, principalmente à esquerda, de ter complicação linfática nessa região. Tem que tentar botar o maior número de clipes possível, porque é comum que esses linfáticos drenem para a cisterna quilosa e mais uma vez, não são fáceis esse manejo dessas complicações linfáticas. Então, finalizando aí com mensagem, dicas e truques da questão técnica mesmo dessas linfadenectomias, vale a pena a gente individualizar as veias renais, né, bilaterais, a veia cava inferior, a artéria aorta, e pode utilizar vessel loops, como demonstrou no vídeo ali, alguns pode ser vessel loop ou outros artifícios para poder laçar a cava, para manipular esses vasos, né? E principalmente para a gente poder conseguir retirar esses gânglios, esses linfonodos retrocavais, especialmente. A utilização de clipes de hemolock e de clipes de titânio, elas devem ser utilizadas na maior quantidade possível, né, principalmente nas extremidades do tecido adiposo removido, a fim de minimizar as complicações linfáticas. E é sempre importante a gente já ter na mesa montado fios de prolene 4050, e a gente chama de rescue stitch, né? A gente normalmente coloca um hemolock na ponta desse prolene aí de 10, 12 centímetros, para que a gente consiga sair de uma situação emergencial.
Então, acho que é isso que eu queria abordar, né, comentando um pouco sobre indicação e aspectos técnicos aí da linfadenectomia retroperitoneal no câncer de rim. Muito obrigado. Pedrão, perfeito. Podemos deixar a discussão para depois da aula do Paulinho, para a gente dar uma juntar tudo um pouquinho? Perfeito. Vamos seguir, então. Vamos lá, doutor. Por favor, nos introduz o mundo da tecnologia no tratamento do tumor renal. Você está mutado, viu, professor? Só dando um recado para o Romanelli aqui, para ficar esperto na porta ali. Boa noite, meu nome é Paulo Arantes. O Luiz me convidou para dar essa aula sobre a nossa experiência com o banco de dados. Prazer, muito obrigado, Luiz, de novo. Deixa eu só preparar aqui a aula. A gente tem uma manipulação para tentar fazer uma coisa ao vivo, é uma coisa que normalmente a gente tenta não fazer, que a chance de dar problema é grande, mas vamos lá, espero que dê certo. Bom, minha formação, eu sou urologista, eu não sou técnico em informática, eu não sou expert em nada disso, na verdade eu sou um curioso, tem muito tempo que eu já mexo com informática, com programação, e desde criança, na verdade, minha adolescência eu passei montando computadores, mas longe de dizer que eu sou um especialista nisso, então o que realmente eu estou passando para vocês aqui hoje é a minha experiência, é o que eu aprendi aí, batendo cabeça de um lado e do outro, com a ajuda do Romanelli, de todos os outros que estão ao meu lado nessa empreitada. Então, lógico, cabe críticas, cabem outras experiências, cabem outras opções fora essas que eu vou mostrar para vocês. Gostaria de começar mostrando para vocês uma coisa que é muito interessante que a gente teve na indústria do queijo, que aconteceu e acontece hoje muito tempo na Europa, e que era um grande problema para eles, que para cada quilo de queijo que eles produziam, sempre a gente tinha produzido 9 quilos de soro, e esse soro é uma substância que não pode ser simplesmente devolvida ao meio ambiente, despejada de qualquer maneira, e grandes produtores de queijo tinham um problema enorme com isso, porque eles não sabiam como desprezar, como trabalhar, como fazer isso. Então, para produzir o produto que eles queriam, eles tinham esse grande problema em como conseguir trabalhar, como conseguir ficar livre desse problema que era o soro. Isso perdurou por muito tempo, até que veio agora com essa onda fit atual, veio o whey. E, na verdade, o soro, que é esse subproduto do queijo, ele é a matéria-prima para se fazer o whey, para se extrair realmente a proteína. E o que acontece, na verdade, é que aquilo que era lixo, aquilo que era um engodo, um problema para a indústria do queijo, na verdade, se mostrou como uma solução. Hoje em dia, várias empresas de queijo na Europa têm sido compradas, o queijo se tornou um subproduto, e hoje o grande produto de várias dessas empresas é o whey. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque no nosso dia a dia, infelizmente, a gente trata de uma certa maneira isso também. A gente trata os nossos pacientes, nós geramos uma quantidade absurda de dados no nosso dia a dia, em o que estamos fazendo, como estamos fazendo e quais os resultados que nós alcançamos com cada um desses nossos pacientes. Infelizmente, pouquíssimos desses dados são rastreados, especialmente com qualidade. E dado, na verdade, hoje a gente sabe que é exatamente o recurso mais importante de todos que a gente tem. Essa é uma capa da The Economist de 2017, mostrando exatamente que as empresas mais importantes do mundo, o recurso mais relevante de todo mundo hoje são os dados. Dados sobre tudo, sobre o que você compra, o que você visita, qual é o seu interesse, dado é o que movimenta o mundo hoje em dia. Para ter uma ideia, em 2016, as 5 empresas com maior market cap do mundo eram todas ligadas à informação. E hoje, em 2021, das 7 primeiras empresas mundiais em market cap, apenas uma, que é a companhia de óleo saudita, todas as outras têm como seu produto principal dados. A Apple vende, lógico, vende computador, tem ganho nisso e aquilo, mas o grande valor dessas empresas, o market cap delas, todo está focado em questão de dados. E, novamente, nós temos dados o dia inteiro, todo o tempo no nosso trabalho, mas é a grande questão. Nós não temos, na grande maioria das vezes, qualidade nos nossos dados. Nos dados que a gente lida no dia a dia, a gente acaba, infelizmente, perdendo muito desses dados. E quando a gente orienta o nosso paciente, quando nós vamos conversar com os nossos pacientes, quando nós vamos propor algum tipo de tratamento para ele, é lógico que a gente tem embasamento nos trabalhos e que, sim, aí sim a gente tem dados de qualidade. Então, a gente pega, por exemplo, aqui no caso de uma prostatectomia radical, a experiência de FIPUL-Patel, após 10 mil casos, a gente sabe qual que é o perfil de paciente, como que esse paciente
qual que era o estadiamento, quais os resultados que ele alcançou. Só que nós, como médicos, nós temos uma tendência a achar que nós operamos mais e melhor do que na verdade nós operamos. E na verdade a gente acaba utilizando esses dados para vender esse produto para o nosso paciente. Então a gente chega para o paciente e fala, olha, a complicação na verdade do que tem é essa, mas nós não estamos vendendo a nossa experiência, nós estamos vendendo a experiência do trabalho que nós lemos. E, às vezes nós vamos na verdade, propor para o paciente que ele vai receber, nem é uma grande coisa, mas um Big Mac, mas nem isso nós estamos entregando. Nós não sabemos exatamente o que nós estamos entregando frente àquilo que nós oferecemos aos nossos pacientes. Bom, baseado nisso, há 7 anos atrás a gente começou a preocupar com isso, não apenas porque nós não tínhamos os nossos dados, mas também porque se a gente não conhece o nosso produto, se nós não nos preocupamos com isso, a gente tem que saber que outras pessoas estão se preocupando e estão sabendo desses nossos dados. Operadoras, os próprios hospitais onde nós trabalhamos, eles sabem muitas vezes muito melhor que nós qual que é o tipo de paciente, quanto tempo o nosso paciente fica internado, quantos dos nossos pacientes complicam, e a gente não sabe esses dados. E às vezes, quando chamados para conversar, eles nos apresentam um número, a gente não tem nem como falar que não é aquele número, porque nós temos que aceitar, porque não estamos rastreando esse número. Então, a primeira recomendação que nós decidimos há 7 anos atrás é exatamente isso, conhecer o nosso produto. A gente tem que saber o que estamos fazendo, o que estamos alcançando, para realmente saber se a qualidade é adequada e se estamos realmente entregando aquilo que nós nos propomos. Bom, há 7 anos atrás a gente veio com essa preocupação e aí a gente caiu. Vamos ter que escolher a ferramenta que vamos utilizar para isso. Isso é lógico que foi mais uma coisa que o Romanelli inventou. Todo mês ele vem com uma coisa nova e aí a gente caiu. Vamos ter que avaliar e descobrir qual que é a ferramenta adequada para isso. Essa escolha da ferramenta talvez seja das coisas mais difíceis, porque se a escolha da ferramenta não é adequada, sendo ela simples, complexa, se ela não for adequada para a maneira que nós vamos utilizar, ou se a gente não vai conseguir utilizar no ambiente de trabalho ou no nosso dia a dia com facilidade, a gente não vai conseguir. Então, escolher uma ferramenta adequada, mesmo que seja uma espada para cortar bambu, se você não tem o know-how e está na situação adequada, infelizmente você não vai ter o resultado que você espera. Nessa época a gente já tinha descartado, o papel realmente a gente achou que não seria interessante, não era prático, não era viável, fica preso, o risco é muito grande você perder. É lógico que em alguns casos de rastreabilidade ele complementa os dados, não era a nossa opção, a gente pensou em fazer um dado que fosse digital, mas aí que ele pudesse ser móvel, um notebook é difícil de carregar, o telefone é interessante, mas não é tão simples de ser utilizado, a interface nem sempre é adequada, e fora isso, de escolher desses meios quais utilizar, a gente caiu numa infinidade de programas que poderiam ser utilizados. E aí armazena em nuvem, armazena local, armazena num servidor dedicado, como que a gente vai fazer isso? E na época, a preocupação que nós tivemos, na verdade, vai muito de encontro a essa matéria recente que saiu da Forbes, em que nós decidimos que a gente queria a capacidade de fazer uma normatização simples dos nossos dados, então a gente fazer uma organização adequada e principalmente poder customizar todos os formulários que fôssemos utilizar. Nós queríamos que todas as informações fossem totalmente móveis e que fosse fácil de exportar e integrar com outras plataformas, para não ficarmos reféns dela. Então, essa matéria saiu depois, mas realmente corroborando a nossa escolha. E, na época, a gente veio a escolher o REDCap. Isso foi em 2014, são 7 anos já que a gente lida com essa tecnologia. Foi muito acertada. A gente acha o REDCap uma plataforma espetacular, ela é muito interessante. O REDCap, na verdade, é um software que é desenvolvido pela Vanderbilt University. Ele é totalmente subsidiado pelo governo americano desde 2005. Quando a gente começou a utilizar o REDCap, se não me engano, ele estava na versão 6.2, hoje eles já está além da versão 10. É um programa que cresce muito, é muito interessante. E a grande questão que a gente achou do REDCap, talvez sendo um pouco redundante ou simplificando, mas para as pessoas entenderem, o REDCap não é um software que você instala no seu computador. Na verdade, você tem que fazer um contato com a universidade, comprovar por que você quer utilizar esse programa, aí eles dão a autorização, você tem que montar um servidor na nuvem, e aí desse servidor na nuvem você faz todo o setup dele. Então, na verdade, ele funciona como se fosse um site. Ele fica nesse servidor totalmente dedicado a ele,
e eu consigo acessar o REDCap do computador, do meu consultório, do meu telefone, do tablet, do computador, do bloco cirúrgico, durante uma viagem, de qualquer lugar, eu acesso um site e consigo fazer a alimentação de dados, consultar dados, extrair dados, análise, tudo de qualquer lugar desse. Eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês como que a gente acaba fazendo isso. O REDCap tem uma questão que é muito interessante, que é uma comunidade extremamente ativa. Em cada nova versão dele, é uma comunidade médica muito grande. Então, em cada nova versão, os produtos, todos os recursos que são utilizados vão estar cada vez sendo mais bem moldados para nossa utilização. Quando nós começamos realmente no Brasil, só tinha mais um outro centro que utilizava o REDCap. Esse mapa mostra no REDCap no ano passado, pré-pandemia, nós tínhamos 4.000 instituições no mundo utilizando, em 137 países, e já eram publicados 9.569 dados. Com a pandemia, realmente a gente teve um grande crescimento. O dado atual, isso pulou para 5.223 instituições, e só no último ano, 5.000 artigos foram publicados utilizando o auxílio do REDCap. Agora é a hora que eu vou tentar mostrar para vocês aqui um ao vivo. Eu vou interromper essa apresentação aqui e vou fazer o compartilhamento de uma outra tela nossa aqui. Ok, vocês estão vendo? Aqui, então, é como funciona o REDCap. Eu compartilhei a tela completa. Eu entro nesse endereço que está aqui em cima. Na verdade, a primeira tela do REDCap é essa aqui. Essa tela, na verdade, vocês vão ver que nas minhas telas talvez tenha um pouco mais de informação que as versões mais habituais do REDCap, porque como organizador, como administrador do sistema, a gente acaba tendo um pouco mais de acessos a customizações, mas esses aqui são os vários projetos que a gente acompanha. Então, tem um projeto do Rafael Coelho aqui, a gente tem um banco de dados, por exemplo, um dos nossos queridinhos de hoje em dia é o PEC Latin America, que é um banco de dados que a gente faz junto com o Marcos Tobias, lá de São Paulo, sobre câncer de pênis. A gente tem atualmente 1.072 pacientes já cadastrados nesse banco de dados, e nesse banco de dados especificamente nós temos 75 centros. Então a gente tem Argentina, Brasil, lógico, a grande maioria brasileiro, os hospitais brasileiros. Nós temos Colômbia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Cada centro alimenta os dados com os seus pacientes, faz o segmento, e cada centro só enxerga os dados dele mesmo. Então, esse aqui está em um consórcio desses vários centros que estão alimentando, e em breve, agora no fim de ano, começamos as publicações. Mas eu vou pegar um projeto mais simples um pouco para vocês e demonstrar para vocês como que funciona, então, o nosso projeto, por exemplo, o de prostatectomia robótica. Então, todos os formulários que nós utilizamos, nós que criamos, a gente faz a formatação, a gente entra os dados exatamente que nós queremos ou não. Então, eu crio aqui como um paciente. Eu já vou pegar um teste que a gente tem aqui, que eu criei agora mesmo. E aqui são todos os instrumentos que nós usamos para a coleção de dados desse paciente. Então, identificação é um formulário que apenas as nossas secretárias e enfermeiras eles têm acesso só a essa área, eles não têm acesso ao restante. Ela entra aqui a data de nascimento do paciente, o CPF, o telefone para contato, o e-mail, qual o convênio desse paciente e se ele vai responder o EPIC. Na verdade, essa pergunta é se vai responder o EPIC, mas é simplesmente para utilizar uma das funcionalidades que nós achamos muito interessante para o paciente, que é exatamente essa avaliação funcional pré-operatória dos nossos pacientes. Então, ao completar este formulário, ao clicar em completo e salvar e sair, esse paciente imediatamente recebe um e-mail que vem com um convite. Nesse convite há um link que, ao clicar neste link, ele vai ter acesso a essa página aqui. Nessa página ele tem um TCLE todo esclarecido. Já aqui a gente tem um resumo, a gente fez num formato mais simples para o paciente compreender. E aí depois vem o texto completo, como normalmente ele é aplicado. O paciente dá o ok de sua participação, ele vai entrar com o CPF e isso vai ser avaliado de acordo com o que já foi colocado anteriormente pelo cadastro da secretária, e aí ele vai ter acesso. O EPIC, na verdade, é um formulário que faz a avaliação de como que está a qualidade desse paciente em relação à potência, continência, repercussão de tratamentos hormonais que ele possa vir a ter, já estar acompanhando,
e junto nesse EPIC, na verdade, por isso que eu falei, a gente coloca aqui como responder o EPIC, mas ele tem esse EPIC e o SHIM, que é um outro formulário também, que vai avaliar a qualidade de potência desse paciente. Eu vou passar mais rapidamente aqui no final é o SHIM, certo? O paciente envia, e neste caso especificamente, logo em seguida, ele responde um SF36, que é um formulário que nós escolhemos para avaliar a percepção do paciente quanto à sua qualidade de vida. Isso é uma coisa que a gente... Na verdade, esse banco de dados de próstata ele já deve estar em sua 4ª versão, e nenhum dos formulários que a gente tem essa avaliação direta do que a gente acha mais relevante hoje no paciente, que seria ele mesmo reportar o que ele percebe na sua qualidade de vida. Então, o EPIC faz isso com algum sucesso, a gente aplica também o SF, então ele responde como ele percebe a saúde dele comparado com o ano anterior. Estou só colocando algumas respostas aqui. Então, ao fazer isso, o paciente respondeu lá no computador da casa dele, na hora que ele acessou o e-mail, e já é avisado para ele que quando ele completar 1 mês após a cirurgia, ele vai receber um novo formulário. E isso funciona da seguinte maneira, ele realmente recebe esses 3 formulários, o TSLE, o EPIC e o SF36 pré-operatório, e automaticamente, com 1 mês, ele recebe o EPIC, com 3 meses, o EPIC novamente, com 6 meses, o EPIC e o SF, com 12 meses, EPIC e SF, e com 24 meses, novamente, o EPIC. Todos esses dados, vou só fazer um refresh aqui, demonstrando que os 3 foram respondidos, aquela hora ali, eu fiz aquelas respostas básicas, né? Mas já é lançado diretamente dentro do registro deste paciente. E só para vocês terem uma visão, nós estamos com 348 pacientes já cadastrados, esse está correndo, por isso que nem todo paciente está completo até lá na frente, mas aqui vão sendo lançados todos os pacientes, a gente pode acompanhar como está andando o preenchimento desses dados destes pacientes. O REDCap, ele não é uma ferramenta para fazer análise de dados, ele, na verdade, é uma ferramenta para você montar esses formulários, você faz toda a montagem de acordo com o que você tiver interesse. Eu esqueci de fazer uma coisa que eu queria demonstrar para vocês aqui. Vou mostrar só como que funcionam os outros formulários. Desculpa, deixa eu entrar no teste de novo. Então, entrando no teste, por exemplo, eu vou entrar com dados cirúrgicos deste paciente. Então, eu vou colocar... Não, deixa eu pegar o pré-operatório do paciente, é mais interessante que ele tem algumas coisas que vão abrindo. Então, a gente vai colocando do paciente. Então, por exemplo, a gente tem campos que fazem cálculo automático. Por exemplo, se eu colocar o Gleason, lógico que é um cálculo muito bobo, mas ele calcula o Gleason final e o ISOP pré-operatório. Ele pede o número de áreas que são colhidas em cada área do paciente, em cada área da próstata desse paciente, né, o número de fragmentos colhidos, e ao marcar as áreas que são comprometidas, vai pedir os colhidos, os que são comprometidos e a percentagem. E após essa percentagem, ele fala o número total colhido, o número de fragmentos que foram cometidos, o percentual final, e já dá o Brigante 2012 desse paciente. E se ele fez uma ressonância magnética e um target biopsy, aí ele foi feito pré-biópsia, depois ele vai ser pedido também, vai dar também o Brigante 2018 desse paciente. O risco pré-anestésico acompanhado também do Charlson, e aqui embaixo ele já dá a nota final do Charlson ajustado à idade e a nota final do Charlson sem ser ajustado à idade. Ele deu 0 essa chance de sobrevida, que na verdade é porque a idade dele, eu chutei lá na frente, esse paciente está com mais de 100 anos de idade, então vai acabar realmente, fica difícil ele viver mais 10 anos. Então, todos esses campos acabam sendo totalmente customizados. Esse campo pode ser, normalmente, ele é preenchido e o acesso ele é customizado para cada tipo de pessoa. Algumas pessoas têm acesso a alguns tipos de formulários, algumas pessoas ao outro. E como eu estava dizendo na questão da exportação dos dados, o REDCap ele não é feito para fazer a análise dos dados. Então, normalmente, quando você quiser fazer a análise, você vai pedir para exportar. E ao pedir a exportação, você pode pedir os dados sem serem identificados, como que ele vai ser dividido e em que formato você quer exportá-lo. Você quer exportá-lo em Microsoft Excel, só o dado cru, ou com os labels para SPSS, SAS, Stata, para você fazer uma exportação do banco completo. Então, a análise acaba sendo feita em outro lugar. Ele é até capaz de dar uma questão descritiva das variáveis que você está utilizando, mas realmente fica uma questão muito básica neste ponto.
Então, só parar esse compartilhamento dessa tela e voltar para a apresentação. Bom, a partir daí, então, esses dados aqui eles estão um pouco desatualizados, alguns deles, mas isso aqui é algo que a gente consegue hoje em dia fazer de alguns dos nossos dados. Esse aqui é daquele banco de dados, na verdade, do banco de dados anterior de câncer de próstata, do tratamento robótico que a gente fazia. Isso aqui é feito por uma consulta feita pelo Tableau diretamente dos dados, então não há necessidade disso, mas você não precisa nem ficar exportando. A gente entra no Tableau, que é um outro software para fazer avaliação de dados, e ele já extrai, você consegue ver em tempo real como estão os dados do seu banco de dados. Então, aqui a gente consegue idade, IMC dos pacientes, PSA pré-operatório, TNM, o ISUP das biópsias, o número de áreas acometidas, se fez ressonância, quando que ele fez, se foi pré ou pós-biópsia. A gente também coloca os locais em Belo Horizonte ou fora de Belo Horizonte, onde eles foram realizados, o tempo de console que o cirurgião gastou na cirurgia, como que foi o sangramento desses pacientes. Aqui é uma avaliação de como que foi o ISUP, né? Então, o Gleason, o ISUP, na biópsia do paciente, em comparação com o ISUP que veio na anatomopatológica, e mostrando realmente um upstage de ISUP 1 e ISUP 2. Então, bom, são sendo inferências que nós podemos fazer dos dados em tempo real. Uma outra maneira também que é muito interessante de utilizar esses dados a gente consegue extrair para o cirurgião os dados. A gente coloca informações pré-operatórias do paciente, informações cirúrgicas. Talvez o oncologista não tenha tanto essa visão, mas às vezes é difícil de, na hora que o paciente retorna no seu consultório, você lembrar exatamente o que foi feito ou como que foi feito isso durante a cirurgia. Então, a gente tem os dados aqui de algumas questões que foram feitas na cirurgia, como que foi o pós-operatório dele. Aí já vem também o dado anatomopatológico que foi lançado, e aqui já uma primeira avaliação do SHIM e do EPIC, avaliação sexual, como que era no pré-operatório, e aqui com 30 dias de pós-operatório. Isso vai se estendendo a partir dos próximos meses, então você vai tendo um acompanhamento exato de como esse paciente estava evoluindo da questão da continência urinária, da potência, e agora nesse nosso novo banco de dados, como está a percepção de qualidade de vida dele também. Bom, na verdade, então, conseguir rastrear esses dados, conseguir rastrear tudo isso, realmente dá valor aos seus dados. Então, você consegue saber pontos, oportunidades de melhoria no seu tratamento, o que você está entregando para o paciente, se realmente está adequado, se a compreensão do paciente está adequada, se o tratamento está tendo o resultado adequado. É bom, aí você consegue realmente conhecer o seu produto e saber se está entregando valor a este paciente, ao seu tratamento. E normalmente a pessoa fala assim, pô, eu tenho vontade de fazer isso, mas não vou fazer agora, não estou com tempo, vou esperar um pouquinho mais. E a gente sempre fala, olha, quanto mais tempo você espera, quanto mais tempo você passa sem fazer isso, é mais realmente informação, mais dado seu que infelizmente está indo para o lixo. Na verdade, é aquela questão, você está deixando aquilo que seria um produto extremamente valioso, especialmente para você mesmo, em poder melhorar a sua prática diária, ir para o ralo abaixo e ir embora. Então, acho que, na verdade, realmente, você tem uma coisa que a gente aprende quando começa a lidar com isso, é o quanto você ter contato com esses seus dados, o quanto isso é importante para você realmente saber o que você está fazendo, onde melhorar, se está entregando aquilo que você se propõe ao seu paciente. Agora, eu sempre faço essa ressalva, eu apresento até aqui e falo, olha, é super bacana, é super legal. Isso que a gente faz até aqui é a parte mais fácil de todas, criar um banco de dados, colocar esse banco de dados para rodar, isso é muito fácil. O difícil é ter a colaboração, é ter realmente o preenchimento, é utilizar isso da maneira adequada. E nisso a ferramenta faz grande diferença. Então, ter você, sua equipe, as enfermeiras, o fellow, o residente, todos eles motivados e realmente extraindo informação, enxergando o benefício disso, é o grande ganho disso. O REDCap nosso, ele já tem 3 teses de mestrado que já saíram nele, estão começando as próximas publicações agora. A doutora Júlia está fazendo doutorado em São Paulo, utilizando esse REDCap também, em conjunto com o REDCap da USP. E realmente é uma ferramenta muito bacana, a gente vê que cada vez mais a gente tem mais pessoas que já nos procuram, a gente fala, hoje eu falei que ia dar essa aula de REDCap, já me ligaram pessoas, falaram, eu quero, nós estamos começando, nós estamos tentando. E essa criação que nós tivemos do REDCap no Instituto Health Expert foi com a intenção totalmente de ser colaborativa. Então, esse produto está pronto, esse produto está disponível para ser utilizado. Para a urologia, nós já temos esses vários bancos de dados criados.
os colegas que tiverem interesse em utilizar, seja só para conhecer os seus números e utilizar isso individualmente, seja para compartilhar ou para discutir ou para fazer outras publicações, eu deixo totalmente à disposição tudo isso que a gente já criou e, lógico, outras especialidades. Os exemplos todos que eu dei são em urologia, que é a parte que eu atuo, mas fica à disposição para todos vocês, quem tiver interesse. É um prazer poder ajudar e se alguém tiver alguma sugestão, quiser acrescentar a mais, será sempre muito bem-vindo nessa caminhada nossa. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos. Espero ter sido proveitosa essa apresentação. Paulinho, brilhante, brilhante como sempre. Eu estava até assistindo sua aula aqui, eu já te faço uma pergunta até inicial, assim, que eu fiquei com isso na cabeça. Primeiro, adorei sua frase de falar assim, que a gente, né, o cirurgião sempre acha que opera melhor do que ele realmente opera. Sempre. Nós, oncologistas, invariavelmente achamos que beneficiamos mais o paciente do que realmente beneficiamos. Né? Isso, assim, também eu acho que é uma verdade para a gente. Talvez seja saudável no dia a dia, mas é bom a gente, de vez em quando, dar uma olhada no dado também, porque não é fácil. Eu acho que hoje o tema, né, assim, mais relevante da oncologia clínica talvez seja a história da seleção do paciente adequado, para o tratamento adequado. A gente fica muito angustiado disso exatamente por ter essa impressão. Né? Tipo assim, a gente está achando que está beneficiando muito mais do que na realidade a gente está beneficiando. Mas uma pergunta que eu te faço de cunho prático, assim, em quanto tempo você acha que a gente vai precisar disso no dia a dia para discutir com o paciente, com a operadora? Em quanto tempo isso vai ser relevante, vai ser cobrado de nós para a gente apresentar esse tipo de dado que você está colhendo? Assim, você acha que isso é para o ano que vem ou isso é para daqui a 10 anos? Eu acho que é para o ano passado, Luiz. Eu acho que realmente já passou da hora, até mesmo porque para você ter os dados e poder apresentar, demora um tempo até você colhê-los e começar a ter uma confiança nesses dados. Então, realmente, se eu te falar assim, olha, daqui 2 anos, talvez chegue alguém e fale assim, olha, não, vamos pagar por performance e a sua se encaixa de tal jeito, se você não tiver pelo menos 1, 2 anos de acompanhamento aí para saber onde você se encaixa frente àquela média, então, realmente, você já perdeu esse tempo. E aí começar a colher, então, você vai amargar um bom tempo aceitando o que dizem que você faz. Então, a incerteza de quando isso será cobrado mostra que a coleta deveria ser para ontem. Eu posso brincar com você que, do mesmo jeito que algumas pessoas não começaram no robô, talvez na época que devessem começar. Quem não está começando com o banco de dados agora pode sofrer o mesmo daqui a pouco, tipo isso? Luiz, aí a gente não sabe como virar essa pressão, né? Eu te falo que aí uma questão pessoal. Hoje em dia, eu gosto de tempo em tempo de ter essa avaliação nossa, sabe? E a gente lê um trabalho e a gente poder pegar os dados meus. Na verdade, eu não analiso meus dados, né? Nossa análise dados meus do Robanelli. E a gente poder comparar o que a gente está alcançando e se está de acordo com o que a gente está lendo e se a gente está oferecendo adequado para o paciente, isso é no mínimo, muito reconfortante, porque a partir da hora que a gente começou a fazer essa análise, essa dúvida começou a ser gerada na minha cabeça. Será que a gente está sempre vendendo o produto dos outros? Será que eu sempre vendi a cirurgia do Patel e será que eu entreguei essa cirurgia? Era uma coisa que eu não tinha essa visão antes. E depois que a gente começa a fazer essa avaliação, esse acompanhamento mais adequado, eu falo assim, olha, é reconfortante hoje a gente realmente notar que está sendo adequado. E foi muito bom no passado perceber que quando não estava adequado, que esses mesmos dados nos mostravam onde que a gente podia atuar para conseguir ser adequado. Então, realmente, não só saber se o resultado está bom, mas como melhorá-lo, onde atuar para melhorá-lo, é muito interessante. Paulinho, só comentando e complementando isso, assim, então acho que além do benefício comercial que pode ter eventualmente um dia, a gente não sabe quando vai ser, do benefício acadêmico, porque isso acaba também gerando muitos trabalhos, publicações, enfim, né, desse nosso do headcap aí do nosso banco de dados no Health Expert. No ano passado tinham 5 dissertações de mestrado em andamento, quer dizer, isso também tem um ganho, né? E além disso tem essa parte assistencial, é muito importante, muito impressionante como que a gente consegue identificar problemas na assistência e melhorar isso, e não só na nossa atividade. Então, os dados que a gente consegue, por exemplo, fez com que a gente tivesse muitas conversas
com a radiologia, com a patologia, e tentar se alinhar a isso, e a gente viu que evoluiu todo mundo, assim. Então, realmente, essa mensuração, ela é custosa, ela é sofrida, a gente tem que ter correções de rota o tempo todo, porque realmente, na hora que você distrai um pouquinho, começa a atuar no outro hospital, a coisa já não está alinhada, cai de novo essa forma de aquisição dos dados, enfim. A gente tem que estar vigilante o tempo todo. É muito trabalhoso mesmo, mas realmente é muito gratificante a gente ver que isso impacta muito na excelência do resultado em todos os sentidos. Com certeza. Ô, Pedro, assim, só comentando um pouco dessa aula, foi absolutamente brilhante. Acho que o gancho que você fez, inclusive, com o tratamento adjuvante, eu acho que é tudo que a gente vai discutir daqui por diante, né? Porque a gente apresentou ontem o resultado do 564, né, do Keynote na ASCO, de tratamento adjuvante de tumor de rim. Eu acho que a gente tinha o SUTENT adjuvante, comentou ontem, mas que isso não entrou na prática, e agora a gente vai ter, depois da aprovação do PEMBRA, acho que uma discussão mais prática. E te confesso que, assim, pelo menos os outros tumores sólidos que a gente acompanhou, né, quando o tratamento adjuvante chega, né, a tendência de economizar, às vezes, numa dissecção linfonodal, acaba sendo a tendência. Eu não sei se essa é a impressão que você tem. Eu te confesso que infelizmente, a gente estava dissecando o estudo ontem, né? Foi assim, a gente não tem como afirmar, talvez o paciente fosse PDL1 positivo, você não ia precisar fazer a dissecção no PDL1 negativo, que a magnitude do benefício é menor, talvez se fosse ajudar o paciente, né? Infelizmente, a gente não vai ter como colocar essa discussão na prática, porque os dados não vão ser suficientes para a gente ter essa convicção. Mas a impressão que você tem é que agora que o tratamento adjuvante, a imunoadjuvante está chegando, vocês vão cada vez menos fazer essa cirurgia? E é uma segunda pergunta, assim, você ficaria confortável de pensar num trial, alguma coisa de tratamento neoadjuvante para selecionar o paciente que merece ou não merece uma cirurgia mais radical, sim ou não? Eu acho que a gente vai, assim, de um modo geral, a gente vai operar menos, né? Isso é fato. Acho que tem um urologista, quem fez a primeira nefrectomia, o Ralph Kleiman, fez a primeira nefrectomia por vídeo em 91. Ele falava que era da faca para agulha para nada, né? Então a gente vai operar menos câncer de um modo geral. E a gente vai conseguir selecionar melhor esses pacientes, quem se beneficia, e da mesma forma como hoje a gente usa, né? Vamos fazer imuno para todo mundo de alto risco, agente intermediário, enfim, ou vai fazer TKI mais imuno. A gente vai conseguir depois até otimizar esses recursos que a gente tem financeiros e de saber expor qual paciente vai ser exposto a qual tratamento. E a cirurgia vai entrar nisso também, né? A gente vai conseguir entender melhor qual paciente que realmente se beneficia de um tratamento mais agressivo, assim. E aí vão vir N marcadores moleculares, genômicos, enfim, né? Talvez essa análise genética somática continue tendo algum impacto e talvez ter uma amostra do tecido também tenha a sua importância. Mas, assim, e outra que a imagem tem mudado muito, né? Se a gente for ver na próstata o que aconteceu, com PET-PSMA, a gente entendendo muito melhor essas disseminações linfonodais, conseguindo selecionar melhor esses pacientes que podem ter algum tipo de benefício. No rim, eu acho que isso também daqui a pouco a gente vai ter formas de conseguir avaliar melhor esses pacientes. Então, assim, e quando a gente for realmente tiver algum tipo de benefício, a gente vai diminuir a morbidade, porque realmente isso chama atenção. A gente hoje faz uma nefrectomia, o paciente vai embora no dia seguinte, assim, né, minimizou muito o trauma desse paciente. Claro que é muito heterogêneo ainda, né, essa entrega do cirurgião, né, o Paulinho falou, a gente acha que a gente opera melhor do que a gente realmente opera, mas, de um modo geral, essa morbidade, ela diminuiu consideravelmente, né? E a gente está o tempo todo também revendo esse limite, né? Até o limite de paliação, né? A gente sabe também que, eventualmente, esses tumores mais avançados vão estar sangrando, vão estar tendo dor, enfim, né? Eu acho que a cirurgia ela não vai ser abandonada, mas esses casos mais avançados e o próprio tratamento, né, Luiz? Você defende muito isso, muitas vezes, de ter um tratamento sistêmico, ver como vai ser essa resposta ao tratamento sistêmico e isso ajudar a gente a selecionar aquele paciente que vai ter um benefício do tratamento local, né? Isso
eu acho que está muito nítido na próstata e também está acontecendo no rim, né? A discussão lá na época do Carmena, opera ou não opera, mas outros trabalhos já mostraram que a discussão não é essa, é qual o momento de operar, se for fazer cinto-redução, e parece que esse momento talvez não seja front, não seja de cara fazer a nefrectomia. Então, realmente, ainda muitos questionamentos, mas é bom poder estar participando dessa revolução que está acontecendo, né? No rim é muito impressionante a mudança que houve no tratamento, né? Talvez seja um pouco angustiante a questão do acesso, né? A gente começa a fazer medicinas muito diferentes, né? Como é que você tem enxergado isso? Não, sim, acho que hoje talvez a nossa principal dificuldade seja essa, né? Quando a gente discute, por exemplo, qual tratamento você vai fazer, no final da discussão, qual que eu vou ter acesso. Né? Então, assim, eu acho que é dos pontos mais angustiantes que a gente tem no dia a dia. Eu lembro, inclusive, isso já tem uns 10 anos, quando eu comecei na oncologia, mentira, tem mais, né? Mas eu lembro que, assim, aquele trabalho apresentado na residência, falava que a maior causa de burnout em médico é você saber o que tem que fazer e não conseguir fazer. Então, realmente, eu acho que esse talvez seja um dos grandes dilemas que a gente vai enfrentar em breve. Eu acho por isso que eu acho que a iniciativa do banco de dados, a coleta de dados, assim, o segredo da oncologia hoje é selecionar os pacientes, né? Quando a gente brinca do tratamento sistêmico primeiro, é selecionar a seleção de pacientes. Eu acho que essas iniciativas realmente são o que mais podem nos ajudar a entregar o real benefício para o paciente que precisa. Infelizmente, hoje a gente ainda faz, como vocês brincaram, né? Então, a gente tente achar que a gente opera melhor do que opera. Hoje, em oncologia, sem dúvida nenhuma, a gente entrega muito tratamento que o paciente não precisa. Então, acho que eu espero, como você disse, aí, com todas essas ferramentas que você citou, que a gente avance nisso muito em breve. Eu queria demais, nós estamos 10 minutinhos além do tempo, eu queria demais agradecer vocês dois, aulas brilhantes, como sempre. Aproveitar aqui, inclusive, e fazer um agradecimento especial à MSD, à Bristol e à Pfizer, né, que estão aqui com a gente. Eu acho que é uma parceria frutífera, especialmente, inclusive, porque eles, assim, são, né, eu agradeço, eles apoiam a gente, né, já há muito tempo, né, nas nossas iniciativas de educação médica, e sempre com muita liberdade para a gente, né? A gente tem, assim, uma liberdade grande de focar nas discussões que a gente acha mais interessantes, inclusive com as críticas que a gente acha mais interessantes. Acho que são parceiros que realmente eu valorizo muito e agradeço muito. Muito obrigado aí às três empresas. E agora, inclusive, nós vamos passar para uma brincadeira aí, né? Um pouquinho, vamos mudar um pouquinho o nosso foco. O pessoal da XP, inclusive, me falou que uma dessas três empresas, a ação vai aumentar 1000% no ano que vem. Eles vão falar qual que é. Eu não sei qual das três que é a vencedora aí, mas eles vão falar com a gente. Vamos passar para essa parte mais tranquila aí, para refrescar a cuca de todo mundo. Obrigado